Boa noite, galera. Tudo bom? Isso. Aqui é Paulo que está falando. Eu gravei um videozinho aqui para gente esclarecer aqui alguma dúvida dos nossos colegas aí que estão que estão aí entrando agora nesse processo de alimentação do SIAP. E a gente está querendo aqui, com esse vídeo, também esclarecer a questão do se o município contrata direto, se ele faz PSS, se ele faz concurso público, enfim. A gente vai tentar, né, esclarecer algumas coisas aqui. Claro que, isso falando de TCM, a gente busca ter muita cautela, porque tem as resoluções do TCM, tudo que eu vou falar aqui é baseado na resolução 018, né, que eu já vou disponibilizar, já disponibilizei para o município de Cachoeira do Piriá. Então a gente vai começar assim. O que vocês estão vendo aqui é uma tela de agora 2024, né? Por que eu estou começando com 2024? Porque 2024 foi disponibilizado para nós, jurisdicionado, para nós alimentarmos, somente, se vocês perceberem, acompanhar o mouse aqui, somente essas três fases aqui. Que seria, primeiro seria o quê? O processo. Aqui você abre um processo de contratação, vou dar um exemplo. Eu vou abrir o processo de contratação de 2025 Cachoeira do Piriá. Então eu venho aqui no processo, eu abro esse processo de contratação direta, marco essa opção, não essa e não essa, porque se você perceber lá na frente, quando eu mostrar outra tela, aqui nós não temos a opção que vai aparecer, uma vez que a gente já alimentou PSS, concurso público, a não ser que salvo se a gente solicitar que haja uma abertura aqui da fase 3, da fase 2, fase 3 para nós, se fizermos um processo de seleção. Então, marca-se estou fazendo só uma simulação, que esse processo aqui já está aberto. Faz-se o que aqui? Faz-se a justificativa, né, que é a descrição desse processo. O que é esse processo? É um processo de contratação de servidor temporário. Enfim, é discricionário da equipe. Qual é a descrição desse processo de contratação? Ela é uma execução direta pela entidade terceirizada, com dispensa, inexibilidade, enfim. A gente sempre marca direta pela entidade porque não há um processo licitatório para que nós possamos contratar, né, servidores. Em se tratando assim, vamos supor, da educação, você não vai fazer um processo de licitação, uma vez que já está amarrado ali na LOA, já está amarrado no PPA e na LDO, e você tem a justificativa justamente dos códigos de dotação orçamentária para que sejam feitas essas contratações emergenciais. Passando para a fase 2, vão prestando bem atenção que nós temos aqui, olha, depois eu vou botar as duas telas para que vocês comparem. Na fase 1, você tem o responsável, que seria quem? Seria o nome da prefeita, se tratando de prefeitura municipal e se tratando de fundo, seria o nome da prefeita, porém, nos contratos viria o nome do fundo. Se for administrado pela prefeitura. Se for administrado no fundo, com o aval da prefeita, vai o nome do ordenador de despesa. O responsável. E o documento, qual tipo de documento? Lembra que eu passei uma lista de, se eu não me engano, quatro ou cinco documentos. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Foram 4 documentos obrigatórios. Esse primeiro aqui é a autorização para a realização do processo de seleção, justificativa da abertura do processo de seleção, vai vir mais para baixo. Demonstrativo de impacto orçamentário e declaração de ordenador de adequação orçamentária. Beleza. Esses 4 documentos são obrigatórios. Os demais, se for o caso de disponibilizar também, que eu acho até interessante, a gente pode estar fazendo esses outros documentos. Declaração de situação de calamidade. Se a contratação for convênio, cópia do termo do convênio. Se você fizer um convênio com uma entidade, contratar e a prefeitura doar esse servidor para esse tipo de convênio, a gente bota a cópia do termo de convênio.
Resposta à citação, intimação, isso daí é um termo mais que técnico, que o jurídico pode lá na frente estar nos explicando. Outros documentos demonstrativos de impacto orçamentário, isso daqui é obrigatório. Outros documentos é se houver, né? Então isso daqui a gente finaliza a fase 1 dos documentos. A legislação vocês já sabem, vocês têm que colocar aqui o que tem no município que regulariza a contratação. Né? Por exemplo, o prefeito, ele não pode contratar, o prefeito não pode contratar se na Câmara não houve ali, mesmo que seja a lei orgânica, mas uma lei baseada na lei orgânica, uma emenda à lei orgânica que dispõe da possibilidade de haver essas contratações e que dá ao executivo o poder para poder fazer, né, o redirecionamento dos valores ali aos quais vão pagar as remunerações, os salários, que saem de uma determinada dotação orçamentária que é disponibilizada na LOA. Né? Ela é dita na LDO como lei de diretrizes e é executada na LOA anual, por isso tem 4 LOA. Né? São 4 LOAs, são 2 LDO e um PPA. Tá bom? Então pronto, aqui a gente fecha a parte de legislação. Bora passar para a fase 4. Isso daqui, lembrando, nós estamos na tela de 2024. Na tela de 2024. A de 2021, 2022, onde tem uma tela específica para PSS, que hoje já não existe mais no SIAP, salvo se nós formos colocar um processo de PSS, a gente tem que solicitar uma reconfiguração do SIAP. 2021, 2022 já ele vinha com essa roupagem, ele já vinha com esses campos para ser preenchido. A fase 4, aí aqui vem todos os cargos, e dentro dos cargos vem o nome dos servidores aos quais vão preencher as vagas desse cargo lá, disponibilizado na justificativa feita pelo secretário ou ordenador de despesa. O responsável, se tratando de fundo, é o ordenador do fundo, né? Salvo que dentro desse processo, lá na fase 1, que tem a documentação, vai estar lá a justificativa e a autorização do prefeito. Ele vai responder aqui depois que o prefeito autorizou via documento, leu a justificativa dele e ele vai ser o responsável aqui. Salvo se tem prefeituras que tomam para si, né, a responsabilidade de alimentar o SIAP. Aí o nome daqui vem o nome do prefeito ou da prefeita. Responsáveis é esse campo aqui. Documentos seria aqueles documentos que eu falei, né, anteriormente, né, que seria parecer do controle interno, comprovação de compatibilidade do valor, né? Isso daqui também são documentos que vai ser disponibilizado dentro do SIAP. Só que essa parte dessa documentação aqui, a gente vai tratar depois que já é um outro momento, né? Depois que tiver já os cargos aqui, porque o mais interessante seria esses documentos aqui, para a abertura do processo de contratação. Já da fase 4, esses documentos aqui, esses dois aqui, eu vou dar uma pesquisada na lei, né, parecer do controle interno. Isso aqui é óbvio, vai precisar que o controle interno dê o seu parecer acerca do processo e comprovação de compatibilidade do valor. Isso aqui eu preciso saber qual é o que significa essa nomenclatura. Até então o TCM nunca me cobrou, embora seja obrigatório, mas nunca me cobrou. Mas eu peço perdão para vocês aí na próxima. Eu já vou estar justificando aí como seria, né, o parecer do controle interno é óbvio, né? O controle interno vai fazer um parecer ali sobre a contratação e
esse outro documento, a gente vai dar uma pesquisada, a gente vai ficar devendo, a gente vai dar uma pesquisada e a gente vai retornar aí dessa comprovação de compatibilidade de valor. Aqui está meio solto, né? A gente tem que dar uma pesquisada, beleza? Então aqui é 2024. Você vê aqui, para esse processo aqui, é um processo de contratação direta. Agora nós vamos para 2020, para 2021, 22, certo? 2021, 22. Veja bem que já mudou aqui, já mudou todo a interface, né? Já mudou todo o local onde você vai ter que obrigatoriamente alimentar. Começando pelo processo. Primeiro que o processo você vai aqui colocar PSS, processo simplificado ou concurso. Aqui foi PSS da Defesa Civil, é isso mesmo, foi. Foi direto pela entidade, porque nós não contratamos, né? Nós não fizemos licitação, não houve dispensa e nem inexigibilidade, né? Aqui não marcamos porque não foi para atender convênio, foi para os servidores trabalhar na própria prefeitura. E esse processo não é complementar, é um processo único. Então a fase 1, o que a gente fez? Olha, veja que mudou. Na fase 1 de lá só tinha responsáveis, documentos e legislação. Comissão organizadora já não existia, em 2024. Por quê? Porque justamente por conta dos municípios não ainda atenderem 100% o SIAP na sua essência, que seria para contratação PSS e concurso público, o TCM ele preferiu ser mais flexível. O que eles fizeram? Eles retiraram a fase 3. Então, fase 1 e fase 4. Então, a gente vai ver qual é a fase 3. Mas antes, a gente vai pegar e ver, ó, os responsáveis, que seria o prefeito. Os documentos são todos os documentos vê que é diferente. Olha, a autorização para a realização do processo de seleção, ato de declaração de situação de calamidade pública, ato de designação de comissão. Então, são vários documentos totalmente diferentes dos documentos da contratação direta. Legislação, o que diz, né? O que rege ali para poder fazer esse concurso. E documentos da banca organizadora, né? A banca organizadora tem que relacionar todo mundo que faz parte da banca organizadora, comissão organizadora. Você vê que tem o nome de todo mundo aqui. Isso na fase 1. Bora para a fase 3. Em documentos, a gente vem edital de abertura de seleção. Isso já na fase 3. Edital, retificação, todos esses documentos aqui, ele é oriundo do processo de seleção. Já na fase 4, o que a gente tem? A gente tem candidatos inscritos, já depois que todo o processo finalizou, a gente tem candidatos inscritos, candidatos aprovados, admissões, responsáveis e documentos. Se depois que nós importarmos lá, os 200, vamos supor que 200 nomes de candidatos inscritos, passaram 100 e a admissão, a gente vai somente, deixa eu ver se tem aqui a admissão. Na admissão, a gente vai puxar os candidatos que foram aprovados e só apertar o botão admitido. Até os 100, 50, 200 que foram admitidos. Isso é feito a partir do momento em que eles tomam posse. Então, aqui eu finalizo aqui essa tela, né, para vocês sentirem aí a diferença. Olha, a tela de... Essa é a tela que a gente faz a alimentação de um processo de seleção, 2021-22, e aqui nós estamos em 24, você vê que não tem as outras fases, né, oriundas de processo de PSS e concurso público. Então esse é um vídeo que a gente fez, né, para poder esclarecer aí, e a gente tem aí uma esperança de que o SIAP ele já é uma ferramenta importante, né, na gestão dos contratos. É muito interessante a gente considerar que facilitou muito a vida do jurisdicionado, né? Cabe a gente usar ele com responsabilidade.
e fazer tudo certinho, que é capaz de nós fazermos tudo certinho, todo o processo abrir e fechar de uma maneira bem clara, transparente aí para a população. A gente vai se despedindo aqui. A gente pede a desculpa porque o vídeo ficou muito longo, né? Mas é porque o SIAP sempre é uma ferramenta muito complexa, a gente tem que. É muito detalhe, a gente tem que sempre estar observando, né? Explicando da melhor maneira possível para que todos possam absorver aí os conteúdos aí, né? Beleza? Boa noite a todos, um abraço, tudo de bom. Deus pague todo mundo. Ok.